Bom dia! O ABC empata com o Ipatinga e está fora do Campeonato Brasileiro. América sai da zona de rebaixamento e agora luta pela classificação. Final de semana de muitos gols pela Série A do Campeonato Brasileiro. Mesmo com o meio-campo desfalcado, sem Romário e outros 4 titulares, o Fluminense deu muito trabalho para o Corinthians. Nessa cobrança de falta, Andrei abriu o placar. Fluminense 1-0. Os 60 minutos está começando agora e destaca também. Sexo na terceira idade, saiba os tabus e os preconceitos que rondam o tema. Apesar da sociedade hoje estar bem mais aberta para discutir a sexualidade humana, a maioria dos idosos ainda sente medo em falar sobre o assunto. E dando continuidade à nossa série de entrevistas com secretários estaduais, nós vamos conversar ao vivo hoje com o secretário da Indústria, Turismo e Tecnologia, George Ramalho. Segunda-feira, 4 de novembro de 2002. Este é o 60 Minutos, um show diário de imagens e notícias, com Miguel Weber e Ana Karina Castro. São 11 horas e 27 minutos agora. A água consumida pelo ser humano é uma das 10 principais causas de morte em todo o mundo pelo alto teor de contaminação. Essa afirmação assustadora é da Organização Mundial de Saúde. Justamente por esse motivo, os especialistas desenvolvem cada vez mais projetos voltados para a purificação e reutilização deste bem. Um exemplo prático pode ser observado em um condomínio aqui de Natal. Veja. Ambientalistas alertam para uma futura escassez de água. Por isso tem sido cada vez mais importante não desperdiçá-la e desenvolver formas de reaproveitá-la. A engenheira civil Nádia de Farias tem essa preocupação e dentre vários projetos nessa área está o sistema de tratamento de esgoto, que será implantado em um condomínio residencial em cidade satélite. Partiu do empresário que solicitou uma solução para tratamento e esgotamento sanitário com o objetivo principal que fosse um sistema que garantisse os padrões ambientais da área. A água tratada através desse sistema será reaproveitada inicialmente de 2 formas do condomínio, para lavagem em geral e para a irrigação da área de preservação da vegetação nativa, que o acréscimo no preço de venda é mínimo, em comparação ao benefício ambiental que o sistema de tratamento de esgoto vai proporcionar. Não chega a 2% o aumento no preço de vendas desse empreendimento. Então, eu espero que isso seja um exemplo para outros empresários que esse custo, que eu acho que é bastante baixo, para o benefício que ele traz para a natureza. O problema da água contaminada é agravado em Natal pela falta de saneamento básico. Apenas 35% da cidade é saneada. E é nesse ponto que se deveria concentrar a realização de projetos. A solução ideal para a cidade, sob meu ponto de vista, seria exatamente a implantação de um sistema público de esgotamento sanitário com tratamento conjunto de todos os esgotos gerados nas diversas bacias da área de Natal. Isso é o ideal, mas enquanto o poder público não toma essa solução, é importante esse exemplo que esse condomínio está seguindo, né? E são abertas as inscrições para os cursos gratuitos na Escola de Turismo e Hotelaria Barreira Rocha. O projeto será realizado em parceria com o Serviço Nacional de Emprego e visa qualificar mão de obra para as áreas de gastronomia, hotelaria e língua estrangeira. Para participar de algum desses cursos, o interessado precisa ter o ensino médio completo e estar inscrito no Cine. Mais informações pelo telefone 202-4097. Pois é, os contribuintes já podem receber notícias sobre o andamento da declaração do imposto de renda pelo e-mail. O novo serviço da Receita Federal só está disponível para quem se cadastrar pelo site do órgão. Quem fizer a adesão passará a receber mensalmente boletins informativos sobre o processo da declaração. Mais informações na página da Receita, www.receita.fazenda.gov.br. E não saia daí, depois do intervalo, uma entrevista ao vivo com o secretário estadual de Indústria e Comércio, George Ramalho. Ele vem falar sobre os projetos da secretaria.
E é claro que você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone 213-6638 antes. Porém, vamos dar uma volta aqui no centro da cidade, visto de cima, né? Aquela super take panorâmico, como se chama. A temperatura agora é de 31 graus, a mínima foi registrada em 23 graus durante a madrugada, e a máxima pode atingir os 33 graus. São 11 horas e 31 minutos, os 60 minutos voltam em instantes. Estamos de volta ao vivo e para dar continuidade à nossa série de entrevistas com os secretários estaduais aqui do Rio Grande do Norte, hoje nós recebemos aqui Jorge Ramalho, do Sintec, que é a Secretaria da Indústria, do Comércio, da Ciência e Tecnologia, para falar um pouco mais sobre essa questão, principalmente nesse setor, é óbvio. Bom dia, secretário. Bom dia. Nós estamos aqui, de repente, fazendo uma avaliação com todos os secretários e a pergunta óbvia, a primeira pergunta geralmente é como é que o senhor analisa a sua gestão até o presente momento, o progresso que houve, enfim, quais foram as dificuldades, se pode fazer ainda para incrementar ainda mais esse setor, essa secretaria que é tão importante para todos os norte-riograndenses? Primeiro, boa tarde já a vocês. E eu gostaria de colocar as coisas assim. A gente encontrou uma situação bastante positiva para que a gente desse andamento na captação de indústrias do estado do Rio Grande do Norte. O saldo, eu acredito que seja bastante positivo, haja vista que já foi anunciado, inclusive nos programas do governador Fernando Freire, a vinda de 22 indústrias de pequeno porte, há de se dizer, mas indústrias que têm um peso relevante a nível de emprego no estado. Então, nós encontramos o Centro Industrial Avançado com praticamente 4 empresas funcionando. Hoje estamos com obras adiantadas em 6 empresas novas e obras já iniciadas em 4 empresas novas. Isso dá um alento à questão do emprego no estado. Essa foi uma coisa muito importante nossa, foi essa questão da geração de emprego. Eu acredito que a gente tenha deixado um saldo positivo nessa área. Agora, secretário, o país inteiro está enfrentando uma crise, né, alta do dólar, várias empresas chegaram a pedir falência, demitir funcionários, né, diminuir jornada de trabalho. Aqui no estado, como é que ficou essa situação? Um balanço que o senhor faz? Houve muito pedido de falência, muitas empresas fecharam as portas ou houve um saldo realmente positivo, mais empresas abriram e menos fecharam? Olha, eu tenho acompanhado junto com a Junta Comercial a abertura de empresas e nós temos um saldo bastante positivo nesse sentido. Eu acho que o estado do Rio Grande do Norte é um estado que tem um potencial muito grande e que não tem sofrido, pelo menos tem sofrido menos do que o restante do país. Porque é um estado que, haja vista algumas áreas que estão desenvolvendo muito no estado, essa área de pescado, de carcinocultura, o assédio de muitas empresas de pequeno porte chegando, eu acho que isso é um fato positivo para o estado e deve ser lembrado sempre. O estado é um estado que tem um potencial incrível e eu acho que pode ser aproveitado, inclusive nesse próximo governo. A gente está falando sobre essa questão, daqui a pouquinho eu quero entrar mais em detalhes com a questão da carcinocultura. A Ana Karina, inclusive, está aqui fazendo alguns questionamentos, mas eu queria pegar, assim, como parâmetro, o senhor colocou há pouco tempo a questão do CIA, e perguntar onde foi o entrave com relação ao CIA, porque o projeto inicial do CIA era muito diferente da realidade. Quando o senhor coloca que nós trouxemos, ele tinha 4 empresas funcionando e de repente hoje chegam 22 pequenas empresas de pequeno porte, enfim, no projeto inicial era muito diferente. E por que acontece hoje essa questão da gente, nós estarmos perdendo enquanto Estado para o Ceará tanto? Porque o Ceará, o crescimento da indústria foi bem maior do que o Rio Grande do Norte. Já o diferencial RN, que é uma ideia nossa, que a gente tem todo o gás, toda a exploração, enfim, o Ceará já vai, captura toda essa ideia e coloca em prática. Aonde existe esse entrave, secretário? Por que existe esse entrave? Existe muito, de certa forma, existe muito folclore na questão desses entraves. Por exemplo, na questão do gás, vou dar um exemplo para você, não existe incentivo de gás no estado do Ceará. Nenhuma empresa está beneficiada com incentivo de gás. Nós hoje no estado já temos 11 empresas habilitadas e já com Progás
podendo usar o gás já incentivado. Portanto, o incentivo do gás só existe até agora no Rio Grande do Norte. Quer dizer, nós estamos aproveitando esse potencial. Agora, o estado do Ceará recebe gás do estado do Rio Grande do Norte porque nós fazemos parte de uma federação. Então, esse gás é como o gás da Bolívia. O estado de São Paulo recebe gás da Bolívia. É como se a Bolívia dissesse, não, eu não posso vender gás em São Paulo, vou desenvolver o estado de São Paulo. Mas eles vendem e nós recebemos, inclusive, impostos gerados por esse gás que vai para o Ceará. Não só para o Ceará, porque vai para Pernambuco, para Paraíba e até Alagoas, o gasoduto nordestão. Então, esse diferencial do Rio Grande do Norte com relação a PROAD e PROGÁS, ele continua ativo e deve continuar daqui para frente. Agora, secretário, se nós temos esse diferencial, por que o Ceará consegue atrair mais indústrias? Seriam incentivos fiscais? Eu diria o seguinte, veja bem, o Ceará teve um começo onde o estado do Ceará conseguiu captar bastante indústria. Houve um começo isso. Eu diria que no primeiro governo Tasso Gereissati, ele se adiantou muito com relação aos incentivos fiscais. E os estados do Nordeste chegaram depois disso. Agora, se você fizer um comparativo dos últimos 2 anos, o estado do Rio Grande do Norte captou mais indústria do que o estado do Ceará. Quer dizer, agora, o estado do Ceará já tinha um parque industrial, tá certo, bastante importante nesse momento. Então, dos últimos 2 ou 3 anos para cá, o estado do Rio Grande do Norte tem conseguido captar mais indústria, haja vista que o próprio programa do estado do Ceará hoje não dá um incentivo, talvez uma parte só do incentivo que nós estamos dando hoje no estado. É por isso também que o estado do Rio Grande do Norte hoje é um estado muito assediado com relação à busca das indústrias virem para cá. Essa questão do Ceará, a gente está fazendo uma comparação, porque o estado vizinho, de certa forma, a questão do gás, eles compram daqui, não é um gás doado para lá. Agora eu pergunto o senhor o seguinte, nós sabemos que todo esse projeto, esse planejamento futuro é alguma coisa médio ou longo prazo. Você não pode assumir a secretaria hoje, amanhã o senhor trazer indústria, depois da manhã está todo mundo empregado. O senhor acha que o tempo de um secretário é o suficiente para que ele possa plantar essas sementes e dar tempo de colher? De repente assume um novo secretário a partir de janeiro. Será que ele vai continuar exatamente seguindo esse parâmetro de planejamento que o senhor já vem traçando? Ou será que vai zerar e começar tudo de novo? Seria interessante dar continuidade a esse programa? É preciso que a gente tenha um plano de desenvolvimento industrial para o estado do Rio Grande do Norte. Esse plano é importante que se coloque o seguinte: quais as vocações que o estado tem, as devidas vocações, a gente definir isso e seguir um caminho com relação a isso. Então, não adianta você imaginar que, por exemplo, na carcinocultura vai terminar aqui, outra pessoa que entrar, não é o caso da indústria, mas é o caso da agricultura, mas outra pessoa que entrar na agricultura, mudar esse planejamento que existe com relação ao desenvolvimento da carcinocultura. Então, ou algum desenvolvimento de pequenas indústrias, a atração de pequenas indústrias, que eu acho que é a grande vocação nossa, tá certo? Então, se a gente tiver a capacidade de dar continuidade à captação dessas, principalmente nessa área de calçados e confecções, que dão muito emprego, eu acho que nossa vocação pode ir por aí, tá certo? Aí a gente vai conseguir captar esses empregos que a gente gostaria de ter. Agora, secretário, pela segunda vez o senhor tocou na carcinicultura aqui nessa entrevista. E eu lhe pergunto, o que a Secretaria de Indústria e Comércio fez para desenvolver a indústria da carcinicultura? Porque, afinal de contas, o camarão hoje é o nosso principal produto de exportação. O Rio Grande do Norte tem essa grande vocação, só que fica só na produção, né? Podia estar mais, a indústria do camarão também devia estar mais... E essa indústria, ela fecha o ciclo da produção. Quer dizer, a gente vai ter o pós-lava, a gente vai ter a ração e a gente vai ter a produção do camarão. Quer dizer, isso tudo está acontecendo numa rapidez muito grande. Agora, o que o Estado tem feito? Por exemplo, esse ano nós tivemos no Ministério da Agricultura, com os carcinocultores, que eles estavam com um problema, por exemplo, a questão do aeroporto, das exportações do peixe, tá certo? O tamanho da pista do aeroporto, a viabilização das empresas que vão transportar isso para o exterior, a discussão com a Infraero.
como é que a gente... os produtores de peixe estavam tendo dificuldade, que tinha pagavam 2 vezes aqui em Pernambuco o embarque dos peixes. Isso foi conversado com Brasília, com quem é de competência disso. Eu acompanhei esse pessoal e tenho dado assistência constante às demandas que vêm de um setor que cresceu de 148 mil dólares em 98 para até agora 34 milhões de dólares esse ano. Então, você veja que esse crescimento foi tão grande, tá certo? Que a organização disso vem até depois, porque ninguém esperava, nem os próprios cassinocultores, os produtores esperavam um crescimento desse. Eu ainda tenho até uma outra pergunta com relação à cassinicultura, secretário, porque existe começaram a fazer comentários de que a cassinicultura estava explorando o meio ambiente de forma inadequada, veio o pessoal de fora para cá, teve intervenção aqui do IBAMA, enfim. O que eu pergunto é o seguinte, é o nosso principal produto de exportação hoje, incrementa demais a questão de exportação no Estado. Agora eu pergunto, senhor, veio para ficar, está sendo feito de forma consciente, não vai acontecer aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil, que aconteceu aqui no país vizinho, no Equador, está sendo feito estudo de impacto ambiental, enfim, esse produto de uma fonte maravilhosa de recursos, ele está sendo bem planejado, bem elaborado, consciente e veio para ficar? Eu acho que nesse momento ele está sendo totalmente revisto, essa coisa está sendo planejada, está sendo bem feita pelos próprios, inclusive, diga-se de passagem, os próprios produtores do Rio Grande do Norte têm sido bastante responsáveis nesse setor. Eu acho que o momento agora é de se organizar cada vez mais para se planejar um futuro. No caso do Equador, o que aconteceu foi um problema houve algumas, se eu não me engano, morreu as produções por conta de fungo, de doenças e alguma coisa desse tipo. Mas aqui no estado do Rio Grande do Norte, eu acho que os produtores do estado estão bem conscientes da questão da ecologia, da questão do futuro, e estão se preparando para isso. É tanto que você vê o desenvolvimento na área da produção eu diria, dos alevinos, até a questão como eu falei antes, da produção Está muito mais avançada a produção. Eu diria que o processo está adiantado. É a questão da consciência ecológica. Também da consciência ecológica. Mas a cadeia produtiva, ela está sendo pensada de uma forma de cadeia mesmo, desde o início até o fim. Maravilha. Muito obrigada pela sua presença aqui nos 60 Minutos, por essa avaliação. E o CEPET Rio Grande do Norte abre no período entre os dias 18 de novembro e 6 de dezembro as inscrições para o vestibular 2003 da instituição. Ao todo serão oferecidas 195 vagas distribuídas entre os cursos de Tecnologia em Desenvolvimento de Software, Tecnologia em Meio Ambiente, Tecnologia da Produção Civil, Tecnologia em Lazer e Qualidade de Vida, Física e Química. E atenção, a taxa de inscrição será de R$50. Os candidatos vindos da rede pública de ensino que concluíram o ensino médio em 2001 ou vão concluir agora em 2002, podem solicitar a isenção da taxa até o dia 15 deste mês. As provas serão aplicadas nos dias 22 e 23 de dezembro. E veja no próximo bloco, sexo na terceira idade. Mesmo no século XXI, o assunto ainda é um tabu. Pois é, daqui a pouquinho você acompanha essa matéria. Antes, porém, vamos aí ao bairro de Igapó, a ponte de Igapó. Exatamente, a zona do mangue. A gente falava há pouco tempo aqui sobre cassinicultura. O vento sopra a 19 km por hora na direção leste-sudeste. O céu está com poucas nuvens. São 11 horas e 47 minutos agora. Quando o assunto é sexo, as pessoas geralmente hesitam e muitos até desconversam. E quando ele está relacionado à terceira idade, então, a resistência é ainda maior. Os tabus relativos à sexualidade, cultivados durante centenas de anos pela humanidade, continuam fortes e muito presentes em nossas vidas. Veja. Sexo na terceira idade ainda é tido como tabu. Apesar da sociedade hoje estar bem mais aberta para discutir a sexualidade humana, a maioria dos idosos ainda sente medo em falar sobre o assunto. Quando anunciamos o tema da entrevista, muitos acabam fugindo. O aposentado Marcílio Moura, de 68 anos,
lembra que na adolescência a palavra sexo era proibida em casa. Não havia nenhuma explicação, não há explicação porque também não havia nenhum diálogo, né? Ninguém, nessa época, educava nenhum filho sobre esse assunto. Era um tabu. Era, claro. O senhor hoje, por exemplo, tem uma vida sexual normal, ativa? Sim. Tem esse desejo? Claro. Já o senhor Nélio, de 72 anos de idade, não tem mais uma vida sexual ativa. Segundo ele, o problema não é orgânico e a culpa está nas mulheres. É porque não tem mais graça. Tem mais graça. A mulher não está sabendo se valorizar, né? A mulher é igual a motocicleta. Qualquer um chega, monta e vai embora. Desculpas à parte, verificamos idosos que juram estar em plena forma, com uma vida sexual em dia. É o caso de Lorival Gomes. O aposentado ainda sente o mesmo desejo sexual da juventude. 4 ou 5 vezes por semana. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Nunca brochei. E o desejo sexual ainda é o mesmo? Mesmo que eu tinha com 40 anos, é a mesma coisa. Sexo na terceira idade é, acima de tudo, qualidade de vida. Uma educação repressora durante a infância muitas vezes acaba atrapalhando a vida sexual dos idosos. Além disso, problemas psicológicos e fisiológicos, como a impotência sexual, agravam o problema. A impotência sexual, hoje chamada de disfunção erétil, ela atrapalha muito na vida sexual do casal, principalmente do idoso. Se ele passar a entender que aí é o início de um final. Mas toda e qualquer disfunção erétil, ela, quando tratada, tem cura e a pessoa volta a ter uma vida sexual tão satisfatória, tão gostosa, o quanto ele tinha numa idade jovem. Mas não são apenas problemas orgânicos que interferem na sexualidade de homens e mulheres. Inúmeros fatores contribuem para que o interesse sexual diminua com o tempo. O que diminui o interesse sexual na mulher, ou ela para de ter uma vida sexual ativa, ocorre quando há uma viuvez pela morte do marido, ou quando há uma incapacidade do marido, ou quando ela elege para ela a menopausa como término da sua vida sexual. E no homem também são inúmeras, mas as principais ocorrem por doença física, por doença emocional, ou seja, doenças psiquiátricas, ou também quando ele se dispõe mais, está mais interessado no trabalho, dispensa mais interesse para o trabalho do que para a sua vida sexual. Também por ver a relação no momento como algo enfadonho, cansativo. E muitas vezes isso acontece por uso abusivo de álcool, por uso abusivo de alimentação e por fumo. Ainda há muito a ser discutido sobre sexo. O tema polêmico atrai a curiosidade das pessoas. Hoje de manhã, 2 homens fortemente armados promoveram um assalto à agência do Banco do Brasil de Campo Grande. Um policial foi ferido e outro levado como refém e logo depois liberado. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora por telefone ao vivo com o delegado Maurílio Pinto de Medeiros, está na linha com a gente. Bom dia, delegado. Doutor Maurílio Pinto, bom dia. Parece que estou com problema. Doutor Maurílio Pinto, bom dia. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com o doutor Maurílio Pinto de Medeiros para mais informações a respeito desse assalto à cidade de Campo Grande. Ensinar aos integrantes de vários grupos de teatro de Natal as técnicas da maquiagem artística. Esse foi o objetivo de um curso ministrado aqui na cidade. O projeto foi uma iniciativa de um americano, professor de artes cênicas. Crianças e adolescentes de diferentes grupos de teatro da cidade aprenderam 2 técnicas de maquiagem. A primeira foi inspirada no mundo da fantasia. Em cada rosto, linhas que representavam a imaginação de cada um. Aos poucos, os desenhos iam ganhando cores e brilho. Os alunos estavam radiantes com a nova experiência. Ótimo. Aprender mais é sempre bom. O que é que você já aprendeu? A pintar o desenho e fazer a fantasia. No decorrer da aula, a fantasia foi perdendo espaço para o terror. Cicatrizes feitas de látex,
algodão e esmalte foram a grande sensação. No mundo da arte, a linguagem é universal. O diferente idioma dos professores e alunos não foi barreira para o aprendizado. O curso foi uma iniciativa do professor de teatro de uma universidade americana, Minor Roots. Ele é apaixonado pelo Brasil, onde suas peças teve o nosso país como enredo. Minor, seu aluno Caleb Wilson e sua esposa Maria Antonieta plantaram a semente que promete render bons frutos. Esse é um projeto que não vai parar por aqui. Minor e Maria Antonieta pretendem voltar a Natal pelo menos uma vez ao ano. E a visita vai ser sempre acompanhada desse incentivo à arte local. O nosso plano é vir aqui anualmente e desenvolver um trabalho de ajuda no sentido de que ele vai repartir aquilo que ele sabe, que ele possa repartir aqui com o povo do Rio Grande do Norte. É um prazer para nós, porque ele ama o Estado e também como trabalha com arte, né? Quem faz arte na cidade agradece a iniciativa. Trabalho voluntário para eles é sempre bem-vindo. Nós sempre estamos abertos para qualquer tipo de pessoa, tanto do estrangeiro como nacional, que queiram acrescentar algo à arte. Nosso grupo e vários grupos estão abertos a qualquer tipo de ajuda. A Delegacia Regional do Trabalho vai suspender as atividades de amanhã até sexta-feira, dia 8. Durante este recesso, os servidores do órgão vão passar por um treinamento para operar os novos programas de informática. O atendimento ao público será retomado normalmente na próxima segunda-feira. Não saia daí, no próximo bloco você acompanha as notícias do esporte. O América vence Londrina e fica na 12ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o ABC, pela Série C, empata em 0-0 com o Ipatinga de Minas Gerais. Daqui a pouquinho tem esporte, muitos gols da Série A também. Muitos gols ontem na Série A do campeonato. Antes, porém, vamos aqui ao município de São Gonçalo do Amarante. A temperatura estável a temperatura está estável, a mínima de 23 graus e a máxima pode chegar aos 33 graus. São 11 horas e 56 minutos, 57 agora. Os 60 minutos faltam em instantes. Doutor Maurílio Pinto de Medeiros agora sim está na linha para falar com a gente sobre o assalto de hoje pela manhã, lá à agência do Banco do Brasil, na cidade de Campo Grande. Um policial foi ferido, outro levado como refém e logo depois liberado. Doutor Maurílio Pinto de Medeiros, boa tarde. Boa tarde, Miguel. A polícia já tem alguma dica a respeito de onde o paradeiro dessa quadrilha, doutor? A quadrilha fugiu em direção a Caraúbas e entrou numa estrada que liga a Bom Jesus, entre Caraúbas e Campo Grande. Mas a polícia está em perseguição, mas até agora não temos maiores informações sobre o caso. Doutor Maurílio, eu queria perguntar ao senhor também a respeito da questão da comerciária Silvana, um caso assim, no mínimo estranho que está acontecendo. Eu sei que vocês já estão no caso aí, já para esclarecer. Há mesmo a hipótese de ser um sequestro, o desaparecimento dela, doutor? Não, eu praticamente acho um pouco difícil essa hipótese do sequestro. Primeiro porque a família não tem condições de pagar resgate. É um pessoal pobre. Agora, o fato é que a moça está desaparecida e as diligências estão em curso, né? Agora, doutor Maurílio, voltando um pouco a esse caso do assalto em Campo Grande, o senhor acha que tem relação com aquela mesma quadrilha que há um tempo atrás assaltou Macau, alguns integrantes foram presos, mas o principal chefe da quadrilha continua solto? Pode ter, porque nós temos informações que o grupo é muito grande, né? A quadrilha é muito grande. Então foram presos alguns morreram, mas na verdade o restante está agindo aí. E pelo que eu fui informado, eles utilizaram 2 caminhonetes, um S10 e uma D20 branca, e eram cerca de 12 elementos armados de metralhadores e fuzis, inclusive, conforme informações das testemunhas, tinha a sigla do Comando Vermelho, uma sigla do Comando Vermelho. E eles chegaram a atingir com um tiro
o cabo da PM Onésio. E também levaram como refém o cabo Cruz. Porém, o cabo eles liberaram 3 quilômetros depois. O senhor acredita, doutor Maurílio Pinto, essa questão da sigla do CV, do Comando Vermelho, pode acontecer dessa quadrilha, essa facção já está agindo por aqui no interior do Rio Grande do Norte também? É, exatamente. Não só aqui no Rio Grande do Norte, como nos estados aí, Paraíba, Ceará, eles estão se infiltrando, né? E doutor Maurílio, muito obrigada pela entrevista. Chegou a hora do esporte. O ABC não passa em um empate com o Ipatinga e está eliminado pela Série C do Brasileirão. Já o América venceu Londrina por 3-0 e conquista a 12ª posição na Série B. Acompanhe também os gols da Série A e muito mais esporte. Agora, a partir de agora, com os repórteres Ledson França e Daniele Oliveira. Ao esporte. Olá, pessoal. E o esporte já começa detonando os gols da rodada do final de semana do Brasileirão. E olha que foram muitos gols, viu? Os times cariocas levaram a melhor. O Vasco da Gama arrasou com o Palmeiras e o Fluminense derrotou o Corinthians. Veja. A fiel torcida alvinegra e os jogadores do Corinthians tinham certeza de que a ausência do artilheiro Romário no time adversário facilitaria a vitória do Timão. Mas não foi bem assim. Mesmo com o meio-campo desfalcado, sem Romário e outros 4 titulares, o Fluminense deu muito trabalho para o Corinthians. Nessa cobrança de falta, Andrei abriu o placar. Fluminense 1-0. Aos 35 minutos, Rony conduz a bola com talento, dribla Scheid e marca mais um para o time carioca. No segundo tempo, o Corinthians desperdiçou muitas chances de gol. Renato tentou 1, 2, mas o goleiro Kleber estava imbatível. Fim de jogo, Fluminense 2, Corinthians 0. A vitória do Fluminense adiou a classificação antecipada do Corinthians entre os 8 times que vão para a segunda fase do Brasileirão. Agora o Timão enfrenta a Portuguesa ainda esta semana, aqui em São Paulo. Numa partida nervosa e muito disputada, o Vasco bateu o Palmeiras no estádio de São Januário. Léo Lima fez o único gol da partida num chute rasteiro, sem defesa para Sérgio. E foi só. Final, Vasco 1, Palmeiras 0. No estádio Independência, em Belo Horizonte, o Cruzeiro venceu o Grêmio. Aos 3 minutos, Fábio Júnior rolou a bola para Alex. O meia chutou no canto direito de Danley. Cruzeiro 1-0. O empate veio dos pés de Rodrigo Fabre, que entrou na área e chutou forte. Aos 38 minutos, Alex lança Fábio Júnior, que só precisou dar um leve toque para fazer o segundo gol do Cruzeiro. No segundo tempo, Fábio Júnior sofreu pênalti. Ele mesmo cobrou e fez 3-1 para os mineiros. No finalzinho do jogo, Rodrigo Fabre mandou uma bomba e marcou seu segundo gol na partida. Final, Cruzeiro 3, Grêmio 2. Em Curitiba, o Atlético Paranaense entrou mais decidido em campo e aos 6 minutos, Davi acertou um forte chute no ângulo, sem chance para o goleiro Eduardo. Dagoberto, aos 28 minutos, fez o segundo gol do Atlético Paranaense. Aos 20 do segundo tempo, a reação do Atlético Mineiro. O volante Elcio subiu e marcou de cabeça, 2-1. O empate chegou aos 39 minutos nessa bomba de Alexandre. Final, Atlético Paranaense 2, Atlético Mineiro 2. Com mais essa rodada de jogos, a tabela de classificação ficou da seguinte forma. O São Paulo se mantém em primeiro, com 43 pontos ganhos. Na sequência, vem o São Caetano em segundo, com 42. Na terceira posição está o Santos, com 39. Em quarto está o Corinthians, com 38 pontos. Com 37, tem o Juventude em quinto lugar, dividindo a sexta e sétima colocação, com 34 pontos. Estão empatados o Atlético Mineiro e o Fluminense. E o Curitiba fecha a tabela dos 8 melhores com 33 pontos. E quem continua liderando a artilharia de gols é Rodrigo Fabre, do Grêmio, com 16 gols. Em segundo vem Luiz Fabiano, do São Paulo, com 15. E em terceiro está Dimba, do Gama, com 14 gols. E agora é hora do futebol local, com as notícias das séries B e C. Dias de festa para a torcida alvirrubra. Em apenas uma semana, o América salta da 20ª e pula para 12º em mais uma vitória dentro de casa. Com
o placar de 3-0, o América passou o Londrina no jogo de ontem aqui no Machadão e já sonha com a classificação. Torcida acanhada. Foi assim em quase todos os jogos do América no Brasileirão. Será por isso que o time anda com dificuldades em vencer dentro de casa? As nossas câmeras não dão mole, procuram o motivo. Alguém viu um pé frio por aí? São os jogadores que estão com pé frio aqui dentro de casa. Falta de sorte. Só isso. No primeiro tempo, o América entra com a missão de desencantar o feitiço colocado aqui no Machadão. E encanta a torcida alvirrubra. Só dá América no jogo. Só dá Rogerinho assustando o goleiro Serginho do Londrina. Se o baixinho não consegue, o gigante Márcio Silva cobra falta e joga uma bomba no gol do Londrina. 1-0 América. No finalzinho do primeiro tempo, o Londrina acorda, mas não consegue empatar com o alvirrubro. E o América mostra que não dorme em serviço e tenta com Lano nos últimos minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o América afasta de vez o azar e Rogerinho marca o segundo gol, que a gente vai ficar devendo para vocês. América 2, Londrina 0. O time paranaense não leva perigo ao gol de Marcão e deixa o América livre para marcar o terceiro. Sandro Gaúcho recebe na área e faz 3-0 América. Show de gols, show de faltas e cartões amarelos. Ao todo foram 9, 5 só do alvirrubro. Apesar do jogo truncado, o espetáculo foi emocionante. A torcida bem que estava desconfiada, mas conseguiu soltar o grito e mandar a Urucubaca para bem longe do Machadão. Final, América 3, Londrina 0. Dos 12 jogos aqui no Machadão, essa é a 5ª vitória do América, que assim como Londrina, não consegue obter bons resultados dentro de casa. Nesse jogo de contramão, o alvirrubro leva a melhor. Sobe para a 12ª posição. E quem diria, o time de Ferdinando Teixeira joga quarta-feira contra o Sport, com chances de classificação. Sempre é o sonho. Eu acho que nosso objetivo, em primeiro lugar, é sair da situação do rebaixamento, porque o América não merece essa situação. Graças a Deus, hoje a gente deu um passo muito importante. Agora, em segundo plano, classificação, enquanto houver chance, enquanto matematicamente houver condições, a gente vai buscando. Mesmo com um bom resultado dentro de casa, os torcedores americanos não esquecem o arquirrival alvinegro e comemoram dobrado. Não respeitam o sofrimento dos abecedistas e mandam um recado. A vitória deixa o América numa situação bem favorável. Daqui para frente, o time tem mais 3 jogos. E se depender do técnico Ferdinando Teixeira, ninguém mais vence o América. Pelo menos foi essa a promessa que ele fez nos bastidores. Os jogadores entenderam o recado e a promessa está se cumprindo, pelo menos até agora, né? E confira agora como está a classificação da Série B. Com 50 pontos, lidera o Criciúma. Em seguida, vem o Fortaleza com 42. Em terceiro, coladinho, aparece o Avaí com 41. Empatado com o Sport de Recife, também com 41. O Jundiaí está em 5º lugar com 39 pontos. O Remo vem abaixo com 35 e em 8º, o América de Minas Gerais com 34 pontos. Alegria para uns, decepção para outros. Diferente do América, que continua na briga pela classificação, o ABC está fora do Campeonato Brasileiro. No jogo de sábado realizado aqui no Machadão, o ABC precisava de uma vitória em cima do Ipatinga, mas a partida não saiu do 0-0 e o alvinegro deu adeus ao sonho de voltar para a Série B do Brasileirão. Aos poucos, o grande reforço alvinegro foi chegando. Se transformou na velha e conhecida frasqueira. Sem dúvida, o maior trunfo em busca da vitória. É daí do frasqueirão que vai sair essa energia para empurrar o time para cima do Ipatinga, para buscar a vitória com a diferença de 2 gols. Agora o que essa grande massa espera é que os jogadores dentro de campo absorvam a energia e consigam realmente uma grande apresentação. E à medida em que se aproximava o momento do ABC entrar em campo, a festa aumentava. O jogo começa tenso. O ABC tem essa chance aos 3 minutos. Fábio Silva joga para fora. O Ipatinga segura a bola e tenta dar uma esfriada. Mas aos 12 minutos, Leonardo manda a bomba e o goleiro Fernando salva a primeira. E novamente de bola parada, Leonardo arrisca mais uma. O ABC pressiona, a bola sobra na pequena área, mas o ataque joga para fora. E quando a bola entra, não vale. Fábio Silva estava impedido. E ele mais uma vez tenta de virada.
final de primeiro tempo, 0 a 0. E a Frasqueira continua esperando pelos gols. Segundo tempo, Joãozinho, danadinho, entra no lugar de Tessi. Quem sabe a esperança. Mas é o Ipatinga que chega primeiro com o lateral Fernandinho. O tempo passa e o Ipatinga continua levando perigo. Nesse lance, Walter Minhoca pede pênalti. Aos 17 minutos, a Frasqueira dispersa, mas o time não acerta. Nesse lance, Theo bem que tentou de virada. E ele mais uma vez aparece, mas o goleiro Fernando estava atento. O Ipatinga ganha tempo e leva perigo. O sonho de voltar à Série B começa a cair. Principalmente quando as chances de ouro começam a aparecer. O Wendel tem a primeira. E aos 44 minutos, Erivan chuta, Fernando solta, Theo tenta e Fernando salva. Depois desse lance, o jeito foi o técnico de Duarte ajoelhar. E no final do jogo, deram consolo aos jogadores que sentaram no gramado sem querer acreditar no que estava acontecendo. O ABC está fora, eliminado. Joga oficialmente só no ano que vem. Nós precisa ter vontade no decorrer do jogo para fazer o gol, né? Tipo boa deles. Nós tentamos toda hora, não fizemos o gol, né? Agora é só a lamentamento para fazer mais. Eu acho que o time está de parabéns, porque tentou o gol a todo momento. Já que não saiu, vamos fazer o quê, né? Agora é esfriar a cabeça e pensar no próximo ano em acertar a equipe que possa dar alegria a essa torcida que merece tanto, essa torcida que é do ABC. É lamentável que na hora final, em que a gente podia, sem dúvida nenhuma, que a gente sabe que o grupo tinha condições para isso. Agora, nós também pegamos uma equipe muito forte. Sem dúvida nenhuma, não vamos tirar o mérito dessa equipe. Eu acho que o ABC já conseguiu dar um pulo maior do seu desânimo e até o próprio torcedor acreditar mais nessa equipe jovem que a gente formou aqui em questão de 3 meses. Apesar da eliminação do ABC no Campeonato Brasileiro, o técnico Didi Duarte deve permanecer no clube, conforme informou a diretoria do Alvirrubro. A diretoria informou ainda que vai dispensar os jogadores até 15 de dezembro e que não pretende participar do Campeonato Estadual em 2003. E começa hoje a Semana Mundial do Aleitamento Materno. A campanha tem como objetivo alertar sobre a importância da doação para os bancos de leite. Aqui em Natal, o Corpo de Bombeiros é um dos grandes aliados dos órgãos responsáveis pelo serviço de coleta. Veja. A campanha mundial de aleitamento materno foi lançada simultaneamente em mais de 100 países. Aqui em Natal, a solenidade foi no comando do Corpo de Bombeiros, em homenagem à parceria firmada entre o órgão e os bancos de leite da cidade. Há um mês que o Corpo de Bombeiros está responsável de fazer a coleta na casa das doadoras. As mães que desejam fazer a doação do leite materno devem ligar para um banco de leite do Hospital Santa Catarina, Maternidade Januário Cico ou ainda Hospital da Polícia Militar e fazer o agendamento da doação. Depois é só esperar em casa, que o carro do Corpo de Bombeiros vai pegar o seu leite doado. Além de coletar o leite, a equipe do Corpo de Bombeiros orienta as mães sobre a sua retirada e armazenamento. Como retirar o leite, guardar no recipiente adequado, como refrigerar, o tempo de longevidade que o leite pode ficar fora da geladeira, toda essa parte de instrução. Soraiva é doadora desde que João Felipe nasceu, há 6 meses. Diariamente, a equipe dos bombeiros amigos do peito vai até sua casa pegar o leite doado e deixar novos pratos. Através do seu ato, ela proporciona a outras crianças a saúde que tem o seu filho. Eu me sinto feliz, em poder amamentar o meu filho, que é difícil, hoje a mãe poder amamentar o seu próprio filho, e ao mesmo tempo ajudar as outras crianças a ter saúde, saber que elas também, que eu estou sendo útil, O leite doado por mães como Soraiva é levado para as crianças que estão internadas em hospitais, cujas mães estão impossibilitadas de amamentar. O banco de leite funciona recebendo o leite não só das mães que estão internadas na maternidade, que tem o excesso de leite doado, ou então quando as crianças estão na UTI neonatal é feito desmame e é feito a pasteurização no banco de leite, como também dos hospitais e dos hospitais, tanto públicos como privados, que recolhem o leite e mandam para a maternidade, e também das doadoras. Então, é importante, hoje é o Corpo de Bombeiros, que está fazendo parte também dessa coleta, que muito tem ajudado para aumentar exatamente a quantidade de leite lá no banco de leite da maternidade.
trabalho do pessoal do Banco de Leite é um trabalho maravilhoso, né? Muitas vezes a mãe, até por falta de informação, não sabe que aquele leite fica vazando, perde, pode ajudar em tanto a tantas crianças, de mães que não têm a mesma sorte de ter o leite, de mães que não têm a mesma sorte de conseguir amamentar o filho. E o mais legal é que eles vão na casa, vão buscar o leite, informam como fazer, acho muito legal mesmo Pois trabalhando. São treinados a orientar como tirar o leite, como guardar para que ele fique preservado ali e tal. E ele vai servir para salvar a vida de outros bebês. Maravilha, pois é. E uma última informação, por causa de uma série de imprevistos nos equipamentos da usina termoelétrica Termoaçu, que começaram a ser transportados ontem à noite para o Alto do Rodrigues, não concluíram o trajeto. O veículo que leva as turbinas e geradores está parado na Praia do Meio, onde deve permanecer até a noite de hoje. O percurso só pode ser feito neste horário para evitar os transtornos no trânsito. Fico imaginando também que é uma carreta feita especialmente para transportar essa turbina. Ela é muito grande, a carreta tem 256 rodas, se não me engano. É uma coisa imensa. Eu fico imaginando como é que eles vão conseguir fazer o trajeto todinho. Há todo um planejamento de fiação. E hoje, a partir das 10 horas, ele vai recomeçar, que eles vão recomeçar o trajeto. Vamos torcer para dar tudo certo. Nosso jornal vai ficando por aqui, o 60 Minutos volta amanhã, a partir de 11 horas e 30 minutos. A todos vocês, uma ótima segunda-feira. Fique bem e amanhã a gente se vê. Pois é, se você quiser conferir todas as notícias de hoje do 60 Minutos, não deixe de acessar o nosso site www.tvpontanegra.com.br. Aproveita e manda uma mensagem pra gente. Eu e o Miguel vamos estar esperando, ok? Uma ótima tarde para você e até amanhã.